Boa noite. Começa agora o resumo de notícias desta quinta-feira e você confere aqui os principais destaques do portal Giro.com. E hoje começamos falando uma notícia muito importante sobre vacinação aqui no país, já que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou o uso da Coronavac em crianças e adolescentes. Richard Tozenburg tem mais detalhes sobre essa liberação da vacina. Exatamente, Enzo. Olá para você, olá a todos que estão acompanhando o resumo de notícias nesta quinta-feira. A Anvisa aprovou na tarde de hoje, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, a vacina da Coronavac para aplicação nas crianças e nos jovens. Então, a partir de hoje, as crianças de 6 anos até os jovens de 17 anos podem tomar a vacina contra a Covid da Coronavac. Inclusive, a gente lembra que esse intervalo da primeira e da segunda dose será de 28 dias. E a dosagem ela também é diferente da vacina da Coronavac para os adultos. Da mesma maneira que a Anvisa também fez assim com a vacina da Pfizer. A gente lembra aqui que a vacina da Coronavac está em mais de 110 países. No entanto, ainda precisa realizar um acordo com a farmacêutica e também o Ministério da Saúde para poder liberar essa aplicação aqui no Brasil. Richard Tozenburg para o resumo de notícias. E agora um número alarmante. Apenas nestes primeiros dias de 2022, o Rio já confirmou 1/4 dos casos de Covid que foram registrados no ano de 2021. Samuel Freitas traz mais detalhes sobre esse número. O número de casos de Covid-19 confirmados no município do Rio de Janeiro nos primeiros 18 dias de 2022 já corresponde a mais de 1/4 de todos os casos que foram confirmados na cidade em 2021, segundo dados do painel mantido pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Na atualização de hoje do painel, a Secretaria informou que foram confirmados 76.466 casos de Covid-19 em 2022, o que representa cerca de 26% dos 285.916 casos que o município registrou no ano passado e mais de 1/3 dos 217.833 casos confirmados em 2020. Ainda que o número de casos esteja crescendo rapidamente, o Rio registrou desde o dia 1º de janeiro 36 óbitos por Covid-19. No primeiro mês do ano passado, quando a cidade não contava com cobertura vacinal e os casos eram causados por outras cepas da Covid, mais de 1,2 mil mortes por Covid-19 foram confirmadas entre os dias 1º e 18 de janeiro, segundo dados do painel Monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. Assim como outras partes do país, o Rio de Janeiro tem enfrentado uma rápida disseminação da variante Ômicron no novo coronavírus, considerada uma variante de preocupação pela Organização Mundial de Saúde. E após quase 2 anos de ensino remoto, alguns pontos desafiam a volta às aulas na pandemia. Luiz Echevarrieta conta mais pra gente. Democratização da tecnologia e novos formatos desafiam volta às aulas na pandemia. Com a pandemia, as inovações no âmbito educacional tiveram de ser implementadas de modo acelerado e a tecnologia passou a ser indispensável, impondo muitos desafios para profissionais da educação e estudantes. Mesmo assim, a continuidade do ensino híbrido e a crescente customização da aprendizagem apontam para algumas das principais tendências para o futuro do ensino: desenvolver habilidades cognitivas mais complexas, colocar o aluno como protagonista e democratizar a tecnologia são algumas das expectativas da educação para o ano de 2022. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, a ABMES, publicada em agosto de 2021, apontou que 55% dos alunos preferiram a volta às aulas de forma híbrida, tendência constatada pelo Censo da Educação à Distância, feito pela Associação Brasileira de Educação à Distância e publicada em junho de 2021. E a Marinha do Brasil abriu um concurso com 980 vagas de nível médio. Confira na reportagem. A Marinha do Brasil anunciou o concurso para preencher 960 vagas no curso de formação de soldados fuzileiros navais. Os candidatos precisam ser do sexo masculino, ter nível médio completo e idade entre 18 e 21 anos no dia 30 de junho de 2023. Não é permitido ser casado ou ter constituído união estável, tampouco ter filho ou dependente. As inscrições acontecem de 14 de fevereiro a 24 de março. A taxa é de R$ 40. Haverá prova escrita objetiva, composta por 50 questões, sendo 25 questões de língua portuguesa e 25 questões de matemática. A data de aplicação ainda não foi divulgada.
Os aprovados serão submetidos ao curso em regime de internato e dedicação exclusiva, com duração de 17 semanas e receberão bolsa auxílio no valor total de R$ 1.303,90. Candidatos do Sul e do Sudeste farão as aulas preferencialmente no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, localizado no Rio de Janeiro. São 720 vagas. Candidatos do Centro-Oeste, Norte e Nordeste terão aulas no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília. São 240 vagas. E agora um alerta, já que as inscrições para o censo do IBGE terminam amanhã, nesta sexta-feira. Richard Stolzenburg explica mais pra gente. Exatamente, Enzo. O prazo está apertado. Mais uma vez, olá para você e a todos. Se encerra amanhã, às 4 da tarde, as inscrições para o processo seletivo do Censo Demográfico de 2022, que será realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda há mais de 2.900 oportunidades abertas para as vagas de recenseador, agente censitário e também para supervisor. Lembrando que o salário varia entre R$ 1.900 a R$ 2.100 para essas oportunidades. A inscrição, o site para inscrição está aparecendo aqui na tela, inclusive, para aquelas pessoas que querem se candidatar. A gente lembra que esse prazo do censo demográfico, dessa oportunidade, pode durar de 3 a 5 meses, além de ser prorrogado. Richard Stolzenburg para o Resumo de Notícias. E o Brasil teve uma piora no oferecimento de leitos de UTI de Covid em todo o território nacional, segundo a Fiocruz. Veja. As unidades de terapia intensiva em todo o Brasil, voltadas para o tratamento de pacientes com Covid, estão mais cheias, segundo informações do boletim da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para acompanhamento da pandemia. Nas 2 últimas semanas, os pesquisadores da Fundação apontam para um aumento importante no número de casos conhecidos de Covid, uma média de 49 mil por dia, quantidade de infecções 6 vezes maior do que o observado no início de dezembro do ano passado. Entretanto, a publicação indica que, graças à vacinação, as mortes não têm acompanhado o aumento de casos. Ao analisar os dados referentes às 2 últimas semanas, os técnicos identificaram que 5 estados que estavam fora da considerada zona de alerta passaram à condição de zona de alerta intermediário, com taxas de internação iguais ou superiores a 60% e inferiores a 80%. E o turismo no Brasil fechou o último ano com um faturamento de quase 15 bilhões de reais. Samuel Freitas conta mais sobre esses números pra gente. O setor de turismo fechou novembro do ano passado com um faturamento de 14,7 bilhões de reais, 19,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2020, mas 15,5% inferior a novembro de 2019, no período pré-pandemia. Essa foi a 8ª elevação mensal seguida do faturamento do setor. Os dados divulgados nesta quarta-feira, dia 19, são da FEComércio. O destaque do mês foi o transporte aéreo, que superou em 63,3% o faturamento de novembro do ano anterior. Apesar disso, o faturamento do mês de 4,3 bilhões ainda está 19% abaixo quando comparado a 2019. O grupo Hotéis, Pousadas e Restaurantes também se destacou. No penúltimo mês do ano, o faturamento do grupo foi de 4,4 bilhões de reais, alta anual de 13,1%, porém ainda 16,8% inferior ao nível anterior à pandemia. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira, na região serrana do Rio e no município do Rio de Janeiro. A temperatura na região serrana deve variar entre 17 e 27 graus, podendo chover em alguns momentos do dia. No município do Rio, o dia será de sol, com mínima de 23 e máxima de 29 graus. E o Palmeiras foi eleito o melhor time do mundo. Lisa Echevarrieta traz mais detalhes. Exatamente, Enzo. Olá para você que acompanha o Resumo de Notícias. Uma ótima notícia para o futebol brasileiro. O Palmeiras foi eleito o melhor clube do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Em 2020, ele havia ficado em segundo lugar, apenas à frente do Bayern de Munique da Alemanha. O Atlético Mineiro, que ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Mineiro, ficou em segundo colocado neste ano de 2021. Terceiro lugar, Manchester City, e fechando o top 5 na 4ª colocação, um empate entre Flamengo e Chelsea. O maior ganhador, o líder, é o Barcelona com 5 títulos, seguido de Real Madrid com 4 e terceiro o Liverpool da Inglaterra. Luiz Echevarrieta para o Resumo de Notícias.
Eu sou Enzo Gabriel e o resumo de notícias de hoje termina aqui. Agradeço sempre a audiência de vocês que nos acompanham pelas mídias digitais do Grupo Giro de Comunicação e também a quem nos acompanha pela Bem Mais TV. Até a próxima!